Olá, amigos, tudo bem? Para tratar do tema ser bons e caridosos, como que poderíamos discutir esse assunto? Primeiramente, é importante termos a base, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 12, onde Allan Kardec, acompanhado, de Jesus Cristo, nos traz algumas orientações e que a leitura é sempre importante. Mas dentro dessa leitura, a primeira frase é que a caridade é a chave do céu. Então, para que nós possamos pensar em um futuro mais tranquilo, a caridade é a chave. Olha que interessante. Se então temos dúvida, como poderemos viver felizes? Como buscar a felicidade? O Evangelho então nos traz a resposta, que a chave do céu é a caridade. E para que possamos entender essa caridade, como que podemos entender esse conceito? Será que caridade é nós entregarmos alimentos, entregarmos o nosso dinheiro para pessoas necessitadas? Será que a caridade é nós dispormos do nosso tempo para ouvir outra pessoa, dispor do nosso tempo para atividades voluntárias? Por exemplo, num local de acolhimento de criança e adolescente, de acolhimento de idosos, de refugiados. O que seria a caridade? E São Paulo apóstolo nos dá uma orientação. E ele inicia dando essa orientação com provocações. Porque ele diz que mesmo que tivesse toda a fé do mundo, sem caridade nada seria. Que se doasse todos os seus bens, mas sem a caridade nada seria. E ele diz então que poderia dar tudo que ele pudesse, mas sem a caridade de pouco valeria aquele esforço. E é interessante notar que São Paulo nos traz a provocação de que a caridade estaria acima até da fé. E quando ele fala isso, ele nos traz a lembrança de que Jesus disse que se nós realmente tivéssemos fé, nós falaríamos para que uma montanha se movesse e ela se moveria. Ou seja, a fé é muito importante. E a fé pode ser muito forte e deve ser cultivada. Mas São Paulo nos alerta que mesmo assim, com toda a fé do mundo, sem a caridade, nada seria. Então, o que é a caridade? O que é a caridade tão poderosa assim, que está acima da fé e que é a chave do céu? E nesse ponto, Haroldo Dutra Dias nos traz uma indicação, uma orientação, de que a caridade seria o respeito e o acolhimento. Respeitar a pessoa conforme a fase da sua vida, conforme a fase da sua evolução. Respeitar o ser conforme as suas condições, inclusive de compreensão da vida. Respeitar a pessoa conforme ela é. Lembrar sempre que a pessoa está num processo de evolução e que assim como Jesus via a pessoa
com um potencial de luz, porque a pessoa, se ainda não está adequada com seu comportamento consentâneo às leis divinas, é porque ela está ainda em processo de aprendizagem. E que muitas vezes é com o erro que ela terá a oportunidade de aprender. Então, ao compreendermos isso, nós vamos compreender que a pessoa que erra, que magoa, que trai, que ofende muitas vezes em valores essenciais no outro, ele está ainda em evolução. E que por ser uma pessoa em evolução, em processo de aprendizagem, merece ser respeitada. E o outro passo para completar a caridade é o acolhimento. O que significa acolher? Acolher é justamente mostrar a outra face. É na oportunidade, dentro dos limites possíveis, é contribuir para que aquela pessoa que errou, que se equivocou, para aquela comunidade, para que aquele conjunto de pessoas possa se melhorar. É fazer algo para contribuir, para servir no que é possível dentro dos nossos limites. Então, havendo a oportunidade, é acolher aquela pessoa, acolher aquela comunidade, no sentido de contribuir, de servir com algo bom, com algo que vá fazer aliviar a dor e contribuir positivamente para a evolução. Então, respeitar, no sentido de compreender que somos seres em evolução e que agimos conforme a fase evolutiva e de compreensão da vida, das leis de Deus. E na primeira oportunidade, acolher no sentido de contribuir, de servir conforme o possível e conforme o momento. E se nós não temos condições emocionais, psicológicas, para acolher como Jesus, ou seja, incondicionalmente, que nós possamos fazer a acolhida possível, pelo menos não estabelecendo a vingança, porque pelo menos assim nós vamos fazer cessar o ciclo de agressão, cessar o ciclo de revolta e caminharmos para passos novos, para novas oportunidades, para destinos diferentes do que vividos até hoje, que tanto nos magoaram. E então, seguindo assim, compreendendo que todos nós estamos em evolução e pelo menos não nos vingando, nós iremos dar passos adiante. E assim que possível, se pudermos servir, se pudermos fazer algo a mais para contribuir, para melhorar, para acolher e darmos a salvaguarda, vamos então estar contribuindo na seara de Cristo e estaremos mais próximos das leis de Deus e estaremos contribuindo para um futuro melhor, tanto para nós
quanto para os nossos irmãos, nossos companheiros de jornada, dentro do que Deus nos proporcionou na nossa realidade e nos locais aonde vivemos. Então, que possamos refletir sobre isso. E convido mais uma vez para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 12, sobre ser bom e caridoso, porque a caridade merece a nossa reflexão, porque ela é a chave do céu. Muito obrigado e que possamos refletir e colocar em prática no nosso dia a dia a lição do Evangelho.